Durante séculos, ruínas foram enterradas, ossadas foram escondidas, e relatos foram silenciados. Mas e se eu te dissesse que antigos manuscritos, culturas distantes e até a própria Bíblia, apontam para uma verdade chocante? E se os gigantes não fossem apenas criaturas de contos de fadas, mas seres reais, que caminharam entre os homens? Seres tão altos, tão poderosos, que fizeram guerreiros tremer, reis se curvarem, e civilizações inteiras desaparecerem? Relatórios apagados, fotos sumidas, perguntas sem resposta. O que estão tentando esconder? Hoje, você vai ver o que nunca foi mostrado. Textos proibidos, escavações misteriosas, e o segredo enterrado nas sombras da história. Comenta aqui embaixo, você acredita que existiu gigantes? E se esse tema te intriga, já deixa seu like e se inscreve, porque o que vem a seguir, vai mudar a forma como você enxerga a história. Nas primeiras páginas da Bíblia, são mencionados com poucas palavras, mas de forma direta. Havia gigantes na terra naqueles dias, Gênesis 6:4. Mas quem eram eles, afinal? A palavra usada ali é Nefilim, uma palavra antiga, quase esquecida. Ela carrega consigo o significado de caídos, ou os que derrubam. Não estamos falando apenas de tamanho, mas de algo que não pertencia a este mundo. O texto nos leva a uma história fascinante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E tomaram para si mulheres. Um ato proibido, passaram dos limites. Seres celestiais se relacionando com seres humanos, e gerando uma descendência híbrida, descomunal e perigosa. E assim, nasceram os Nefilim. Não eram apenas grandes, eram violentos, arrogantes e corrompiam tudo que tocavam. A terra estava cheia de violência por causa deles. Foi logo depois disso que veio o dilúvio. É como se Deus tivesse que limpar a terra, porque estava contaminada. O mais estranho é que, mesmo depois do dilúvio, eles voltam a aparecer. No deserto, os exploradores enviados por Moisés chegam a Canaã. Eles veem algo que os faz tremer. Vimos os filhos de Enaque. Perto deles parecíamos gafanhotos. Números 13:33. Homens enormes, guerreiros, filhos de uma linhagem antiga, uma terra tomada por gigantes. Mais tarde, surgem nomes específicos. Um deles, o rei Og de Bazã. A Bíblia faz questão de mencionar que sua cama de ferro tinha mais de 4 metros de comprimento. É como se o texto dissesse, sim, ele era real. E então, temos Golias. O mais famoso de todos. Um guerreiro de Gate. Um homem tão alto, tão temido, que nenhum soldado de Israel ousava enfrentá-lo. Até que um menino o derrubou. Mas Golias era apenas um. A Bíblia sugere que ele tinha irmãos, 4 ao todo. Todos descendentes dos Refães, uma raça antiga de gigantes. Mas a pergunta permanece. Se esses gigantes eram reais, de onde exatamente vieram? Por que surgiram novamente depois do dilúvio? E será que eles desapareceram por completo, ou apenas se esconderam nas dobras da história? Se esse mistério está te intrigando, prepare-se. Porque nos próximos minutos, vamos mergulhar em textos que a maioria nunca leu, livros escondidos, relatos apagados e verdades que poucos ousam tocar. Se ainda não fez isso, deixa seu like e se inscreve, porque essa jornada está só começando. Se os gigantes existiram, por que não falam sobre eles? A Bíblia menciona, mas em outras páginas, escondidas ou esquecidas, os detalhes são ainda mais profundos. Em um antigo, que por séculos foi guardado entre os etíopes e rejeitado pelo Ocidente, encontramos uma explicação chocante. Os Nefilim seriam filhos de anjos rebeldes, chamados de vigilantes, que desceram à terra e se uniram às mulheres humanas. O resultado foi uma geração monstruosa, gigantes com fome insaciável, que devoravam tudo, animais, colheitas, e até seres humanos. Em Enoque capítulo 15, esses mesmos seres são condenados, e seus espíritos, continuam vagando pelo mundo como espíritos malignos. Uma lembrança antiga de um tempo em que os céus e a terra se misturaram,
e algo deu terrivelmente errado. No Testamento dos 12 Patriarcas, textos judaicos antigos falam sobre linhagens estranhas que nasceram de mulheres humanas e seres não humanos. Alguns dizem que eram textos fantasiosos. Outros, que continham verdades pesadas demais. O que é certo é que foram silenciados por séculos. Mas a ideia de gigantes não está confinada à Bíblia, ela atravessa oceanos, tribos e séculos. Na Grécia, os titãs eram deuses primordiais, enormes, poderosos, que antecederam o Olimpo. Os ciclopes, com seus olhos únicos, também eram gigantes, construtores de muralhas e forjadores de trovões. Na mitologia nórdica, os Jotuns, os gigantes de gelo, viviam em Jotunheim, uma terra isolada, gelada e temida. Para os nórdicos, o caos e o poder estavam sempre ligados ao tamanho, e ao medo. Nas Américas, entre os antigos povos indígenas do Peru, México, Bolívia e até do Brasil, há histórias sobre seres enormes, gigantes que ensinavam ou destruíam. Os Guaranis, por exemplo, falam de Carai, um ser colosso, ligado ao fogo e ao castigo. Na Amazônia, tribos relataram ter encontrado pegadas enormes, impossíveis de explicar. E nas civilizações sumérias, os Anunnakis, seres celestiais que desceram à Terra, são descritos como gigantes em algumas interpretações modernas. Eles ensinaram astronomia, agricultura, construção. Mas também exigiam obediência e sacrifício. Alguns acreditam que os Nefilim e os Anunnaki seriam o mesmo fenômeno, visto por olhos diferentes, em tempos e terras distantes. Como pode tantas culturas, separadas por oceanos, contarem histórias tão parecidas? Se você está começando a ligar os pontos, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de mistérios antigos. E comenta aqui, qual dessas histórias te chamou mais atenção? Porque o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo nesse enigma ancestral. No século XIX, uma série de notícias chamou a atenção nos Estados Unidos. Jornais locais, como o New York Times e o St. Louis, publicaram manchetes sobre a descoberta de ossos gigantescos em cavernas, montanhas e sítios arqueológicos. Em muitos desses relatos, ossadas com mais de 2,5 metros de altura eram encontradas ao lado de artefatos, armas e inscrições estranhas. Mas depois de pouco tempo, tudo desapareceu. As ossadas eram recolhidas para análise, e nunca mais se ouviam notícias sobre elas. Muitos afirmam que o museu mais poderoso do mundo teria armazenado, ocultado ou até destruído ossadas que contradiziam a versão oficial da história humana. É teoria da conspiração? Ou é apenas uma das muitas verdades que não cabem nos livros didáticos? O fato é, onde há mistérios, há perguntas. E se os gigantes não fossem apenas um acidente da natureza? E se fossem criados? A Bíblia sugere isso. O livro de Enoque também. E hoje, até a ciência começa a levantar hipóteses que antes pareciam loucura. Se você chegou até aqui, é porque essa pergunta ainda pulsa aí dentro. Será que tudo o que sabemos é mesmo tudo o que existe? Comenta se você acredita que os gigantes foram reais? Ou acha que ainda estão entre nós, de alguma forma? Mesmo que nunca nos revelem essa história. Os vestígios continuam por aí. Eles aparecem em textos sagrados, em pergaminhos escondidos, e relatos de soldados, em escavações esquecidas. Talvez os gigantes nunca tenham desaparecido por completo. Apenas tenham mudado de forma. Hoje, eles não caminham entre nós com passos pesados, mas se escondem em ideias. Em impérios. Porque, no fundo, o espírito do gigante sempre foi o mesmo: orgulho, força descontrolada, e a ilusão de que nada pode nos parar. E a pergunta permanece: e se os gigantes existiram de fato? Ou pior, e se eles ainda vão voltar? O livro do Apocalipse fala de seres que sobem do abismo, reis da terra aliados a uma força antiga. Um exército escondido nas sombras, aguardando a hora certa para se erguer. Será que estamos mais perto desse dia do que imaginamos? Compartilha este vídeo com alguém que também sente que há mais verdades do que nos contaram.
Comenta aqui embaixo, você acredita que os gigantes existiram? Ou acredita que eles voltarão? E se quiser continuar desvendando mistérios escondidos na Bíblia, na história e na alma humana, se inscreve aqui no canal. Porque isso é só o começo.